O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, vamos dar início então à nossa aula da Escola Dominical dessa tarde. Na semana passada, na EBD da parte da manhã, nós começamos a falar sobre esse tema, o tema da união com Cristo, e nós não conseguimos terminar, então nós fizemos uma primeira parte na semana passada e uma segunda parte hoje, tá? Então é a segunda parte desse tema aqui, a união com Cristo. Então, só relembrando um pouquinho aquilo que nós vimos na aula passada, nós falamos que a união com Cristo é o tópico que sustenta toda a nossa compreensão de salvação. Quando nós falamos, até a aula passada eu comecei falando sobre as várias áreas que nós temos no seminário, na teologia. Então nós temos lá a antropologia, que estuda o que é o homem, segundo as Escrituras. Falamos da cristologia, quem é Cristo, a pessoa de Cristo e a sua obra. Isso é estudado principalmente, especificamente, em cristologia. Nós falamos que tem uma disciplina lá no início, que tem um nome meio estranho, que chama prolegômenos. É um nome muito estranho, eu sei, mas que lá no grego significa o discurso inicial sobre alguma disciplina. É a introdução a alguma disciplina, Então existe lá no seminário uma disciplina chamada, o nome pode variar, mas em alguns seminários o nome é prolegômena ou prolegômenos, que é introdução. Em toda disciplina, qualquer faculdade, existe lá aquelas disciplinas mais introdutórias. Existe a pneumatologia, que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Existe a escatologia, que estuda a esperança cristã. Muita gente acha que escatologia é só estuda aquilo que vai acontecer no futuro. Não, estuda coisas que vão acontecer no futuro sim, mas escatologia, além disso, estuda a esperança cristã, que está fundamentada em algo que aconteceu no passado. E existem algumas coisas que vão ser concretizadas no futuro. Existe a eclesiologia, que estuda a igreja, as características de uma igreja legitimamente cristã. E aí, quando a gente estuda eclesiologia, a gente sabe que nem tudo que se chama igreja é igreja. Para ser igreja tem que estar fundamentada na palavra. E nem todas as igrejas estão fundamentadas na palavra, obviamente. E tem uma disciplina específica, que é a soteriologia. E aí tem essa primeira palavrinha, soter, que lá no grego significa salvação. Então a soteriologia estuda o que é a salvação, como ocorre a salvação, quem é o Salvador. E dentro de soteriologia existem vários subassuntos, subtópicos, e tem um que é básico. Se você tirar, não existe salvação, que é a união com Cristo. E é esse tópico que nós estamos estudando novamente, E nós vimos na aula passada, quero passar bem rápido aqui com vocês, essa frase aqui que eu coloquei: a união com Cristo é o tópico que sustenta toda a soteriologia. Essa frase não é minha, é de um teólogo, o Anthony Hoekman, que é um holandês, já falecido, do século passado, e ele deixa isso bem claro, que o tópico, o assunto, o tema que sustenta toda a doutrina da salvação é a união com Cristo. Porque uma pessoa só está salva se ela estiver unida a Cristo. Se ela não estiver com Cristo, ela não está salva. Simplesmente por isso, ok? E nós vimos também que existem alguns textos nas Escrituras, quando nós vamos estudar a união com Cristo, existem vários textos com várias características. Por exemplo, nós vimos que algumas vezes os autores do Novo Testamento ensinam que nós estamos unidos a Cristo. Existem outros textos que deixam bem claro que Cristo está unido aos cristãos. E nós vimos também 2 textos onde essas duas realidades elas estão existentes no mesmo versículo. Eu vou reler aqui com vocês, Então preste atenção. Estamos estudando união com Cristo. É o tópico que sustenta toda a soteriologia, toda a compreensão de salvação. Uma pessoa só está salva se ela estiver unida a Cristo. Sem Cristo ela não está salva. E as Escrituras elas são ricas quando elas vão falar sobre a união com Cristo. Existem alguns textos que deixam bem claro que nós estamos unidos a Cristo. Nós vimos isso na aula passada. Outros textos que deixam bem claro que Cristo está unido a nós.
Agora, pelo menos esses dois textos aqui, que no mesmo versículo você tem essas duas verdades. Eu vou reler bem rápido aqui com vocês, né? João 6,56 está escrito assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Né? Aqui uma referência à ceia do Senhor, né? Onde nós nos alimentamos de Cristo. Cristo nos alimenta. E perceba, Ele permanece em nós, ou melhor, nós permanecemos nele e Ele permanece em nós, no mesmo versículo. E um outro versículo, João 15,4, está escrito assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, no mesmo versículo, você tem a realidade de que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Estamos tentando entender a união com Cristo, tá? Nós vimos também as raízes da união com Cristo. E quando nós falamos de raízes, onde está fundamentada? Onde que iniciou isso? A união com Cristo se deu quando? Se a gente pudesse falar de tempo. E nós vimos que a união com Cristo, ela não se deu no tempo. Ela se dá lá na eternidade passada. Só para a gente ter uma noção da profundidade disso. Antes do povo de Deus, isso primeiro, nós vimos, eu vou repetir. Esse é um tema, especificamente que nós vamos falar aqui, das raízes. É um tema que nós entendemos em parte e tem uma parte que a gente não entende. Por quê? Porque as Escrituras são claras quando elas dizem que o povo de Deus, ele esteve inicialmente unido a Cristo, não no tempo, mas na eternidade passada. E aí nós não vamos entrar, não é o nosso objetivo hoje para falar de predestinação, eleição, não, tá? Mas só para deixar bem claro, e aí eu quero ler o texto de novo com vocês. Efésios 1, 3, 5 está escrito assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Qual era o propósito? Qual que é o propósito, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, né? O bom prazer da sua vontade. E aí um exercício que eu propus na aula passada e proponho de novo aqui, é que se você pega as 13 cartas do apóstolo Paulo, e se você lendo as 13 cartas, todas as vezes que aparecer as expressões nele, com ele, em Cristo, você vai se surpreender. Porque essas são expressões chaves para se entender o pensamento do apóstolo Paulo. Tudo diz respeito a Cristo. Cristo está no centro de absolutamente tudo. Nele, só nisso daqui, só nesses 3 versículos aqui você tem, ele cita Cristo lá no início, e aí, em Cristo, nele, perante Ele, para Ele, por meio de Cristo, bem rápido aqui, só nesses 3 você tem 5 vezes, tá? Ou então Paulo realmente, quando fala de cristocentrismo ou cristocentricidade, não é uma invenção humana de teólogos, né? Não, é algo que é extraído da própria Escritura. Ou a fé cristã, ela é cristocêntrica, ou ela é qualquer outra coisa menos fé cristã. Então nós vimos que as raízes dessa união, elas estão fundamentadas lá na eternidade. Vimos também que a base dessa união, ela está fundamentada no tempo. A base da nossa união com Cristo, ela se deu. As raízes estão lá na eternidade. Mas aquilo que foi elaborado na eternidade, foi concretizado no tempo. Algo que aconteceu no tempo e no espaço. A obra redentora de Cristo na cruz. Ok? E começamos a falar, e aqui nós vamos a partir daqui, tá? Começamos a falar que aquilo que foi elaborado lá na eternidade, antes da gente existir, que foi concretizado no tempo, quando Deus enviou o seu Filho amado, para morrer na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, ressuscitar, salvando o seu povo, aconteceu no tempo e no espaço.
Enquanto essa verdade não for aplicada no nosso coração, nós não estamos salvos, tá? Saber simplesmente que Deus, saber intelectualmente que Deus tem um plano eterno, que foi concretizado no tempo, mas enquanto isso não for colocado na minha vida, eu não estou salvo. Isso tem que ser verdade na minha história. E aí o tópico que nós paramos é esse aqui: a união real com Cristo. Aquilo que foi elaborado na eternidade, foi concretizado no tempo, como que se dá na nossa experiência? Na nossa experiência. E perceba que todos os passos, eles são realizados em Cristo. Não existe nenhum estágio ou aspecto da salvação onde Cristo não está no centro. Cristo é o centro de absolutamente tudo, sem nenhuma exceção. E aí nós vimos que nós fomos, na verdade, unidos a Cristo na regeneração, tá? Não vou reler tudo isso daqui, porque foi aula passada. Um crente, um cristão, um salvo, um pecador arrependido que tem a sua vida agora entregue nas mãos de Deus, tem Cristo como seu Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando na vida dele. Isso só é verdade porque ele foi regenerado. E nós vimos que regeneração é um termo teológico que significa implantação de vida onde antes não existia vida. Depois de Adão, depois de Gênesis 3, todos nós estamos não doentes espirituais, nós estamos mortos espiritualmente. E se não for implantada vida espiritual, tem vida biológica, tá? Vida biológica. Depois de Gênesis 3, usando uma linguagem lá do C.S. Lewis, todos nós somos filhos de Adão, descendentes de Adão. Se Adão obedecesse, a obediência dele passaria para nós. Se Adão desobedecesse, a desobediência dele passaria para nós. Ele desobedeceu. O salário, a consequência do pecado é a morte. Então todo mundo que nasce depois de Adão, nasce biologicamente vivo, obviamente, mas espiritualmente morto. É por isso que um morto não faz escolhas espirituais corretas. Um morto espiritual pode ser um bom cidadão, um morto espiritual pode ser horizontalmente, não verticalmente, mas horizontalmente uma pessoa que faz, entre aspas, boas obras, mas nada disso faz com que ele mereça salvação. Ele tem morte espiritual atuando na vida dele. E todas as escolhas que um morto espiritual refletem a sua condição de morte espiritual. E aí, para que uma pessoa seja salva, na nossa experiência aqui, falando do tempo, a primeira experiência de salvação é a regeneração. Implantação de vida onde antes existia morte espiritual. E a regeneração ocorre em união com Cristo. Mas depois que uma pessoa que antes estava morta espiritualmente, agora o Espírito Santo tocou na vida dela, ela tem vida espiritual. O sinal que aponta para a vida espiritual é que ela agora sim, antes não, agora ela consegue fazer duas coisas. Ela se arrepende e ela crê em Cristo. E perceba que o arrependimento é feito em união com Cristo, porque você diz não à sua vida anterior e sim a Cristo. E fé no quê? Em mim? Fé no quê? Em deuses? Não, é fé em Cristo. Então a regeneração ela acontece em Cristo, o arrependimento é em Cristo, a fé é em Cristo, tem mais. Estamos falando das experiências de fé na nossa vida. A justificação, ela ocorre em união com Cristo. Assim como a regeneração é um termo teológico, né? Que significa basicamente implantação de vida, onde antes existia morte, justificação também é um termo teológico, extremamente rico. Não existe salvação sem justificação. Justificação é um termo que vem lá da realidade jurídica, né? Onde um juiz, ele declara um criminoso agora justificado. E esse criminoso, ou seja, todos nós não conseguimos autojustificação. Ou seja, depois do pecado, não existe nada que eu, você, ou que qualquer um de nós possa fazer para melhorar a nossa situação espiritual. O que nós somos bons é em fazer coisas que pioram a nossa situação espiritual. Isso nós somos bons. Não precisa de aula de escola dominical para isso, né?
Eu até brinquei na aula passada, né? Não existe uma aula assim para, amanhã nós teremos uma aula para aprender a como piorar a nossa vida espiritual. A gente sabe fazer isso naturalmente, em pensamentos, palavras, atitudes, né? Inclusive o conceito de boas obras, ele já fala sobre isso. Porque não existe nenhuma boa obra que nós possamos fazer. Nenhuma boa obra, porque as nossas melhores obras, isso foi citado no sermão há alguns minutos atrás, pelo reverendo Hernandes, as nossas melhores obras ainda são maculadas com o pecado. E isso eu estou falando de crente. Imagina só quando a gente não era crente. O respirar nosso, o respirar de um ímpio já é ofensivo a Deus. E quais são as ideias principais da justificação? A justificação ela traz a seguinte ideia de um tribunal. Quando você tem um justo juiz, que nunca vai chamar o inocente de culpado, e nunca vai considerar um culpado inocente. É um justo juiz. Não tem nada a ver com a justiça do STF. É um justo juiz. Que olha não só para as nossas externalidades, mas para a nossa internalidade. Ele conhece a gente de forma perfeita. E a gente sabe que não existe nenhuma possibilidade da gente ser absolvido. A não ser que exista alguém que pague pelo nosso crime. Um substituto. Não existe salvação sem substituição. E houve. Assim como no primeiro Adão nós estamos mortos, um segundo Adão é necessário. Primeiro Adão, né, vocês conhecem essa frase, né? O primeiro Adão desobedeceu num jardim. O segundo Adão obedeceu num deserto. Perfeitamente. E porque Cristo entrou no nosso lugar, pagou o preço de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Quando alguém se arrepende e crê em Cristo, seus pecados são colocados na conta de Cristo e Cristo paga tudo. A justiça de Cristo é colocada na nossa conta, e agora quando o justo juiz olha para nós, ele nos vê lavados no sangue do Cordeiro. E nós somos aceitos. E esse justo juiz continua sendo justo. Por isso é que Deus, ele é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Porque na cruz, ele exerceu justiça em Cristo, não em você. Ele manifestou sua santidade em Cristo, não em você. E na cruz ele foi misericordioso, não com Cristo, mas com você. E ele foi gracioso, não com Cristo, mas com você. E ele é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então a justificação, ela ocorre em união com Cristo. Nós somos santificados, né? Olha só, regeneração, arrependimento, fé, justificação. Você agora é um crente, você agora é declarado pelo justo juiz, você é justo. E esse justo juiz não simplesmente fala assim, seus pecados foram pagos, você era um réu, agora você está perdoado e pode ir embora, né? Não. Você era um criminoso que foi perdoado de todos os seus crimes cósmicos, era uma dívida impagável que Cristo pagou, e agora de réu, de criminoso, o Pai agora, esse juiz, ele se torna o teu pai e te adota na família dele. O justo juiz, ele te chama para morar na casa dele. Você faz agora parte da família dele. Você foi adotado em Cristo. Mas aqui começa o processo de santificação, né? Se na justificação Deus tira você do mundo, agora na santificação Deus vai tirar o mundo de você. A justificação é pontual, ocorre uma vez só. A santificação é processual. Ela começa no início da sua vida cristã e vai durar toda a sua vida, ou até você morrer, ou até Cristo voltar, tá? E a santificação, ela só ocorre em união com o Senhor Jesus Cristo. E nós lemos esse texto, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E na aula passada, quando nós lemos esse texto, eu disse que há um comentarista que afirma que quando Cristo disse, sem mim nada podeis fazer, ele queria dizer exatamente isso. Exatamente isso.
A gente não pode nada sem Cristo, ok? E agora sim, algo que é novo, a nossa aula foi até a santificação. Próximo passo, que ocorre junto com a santificação. E também não é pontual, é processual. Assim como a santificação vai durar, é um processo diário, que dura a vida toda, a perseverança é um processo diário que dura a vida toda. E eu quero ler 2 textos. E aqui, por favor, preste atenção, que o primeiro texto, ele foca um pouco mais na soberania divina. O segundo texto mais na responsabilidade humana, tá? Muitas das nossas crises, das nossas discussões, né? Para entender se é você que faz ou se é Deus que faz, é porque a gente não leva em consideração o equilíbrio perfeito que a Bíblia nos oferece. Tem coisas que só Deus faz. Por exemplo, nesse nosso assunto aqui, na regeneração, você não participou em absolutamente nada. Até porque você estava morto. É um milagre. Você não tem nem consciência da regeneração. O que começa a fazer parte um pouco mais da nossa experiência consciente é que antes você vinha na igreja, ouvia a pregação e saía ou sem entender nada, ou entendendo e discordando, você vinha forçado, até que um dia, a mesma pregação, ou talvez uma outra pregação, aquilo caiu de uma forma diferente. As escamas saíram. O mesmo texto que você leu 1000 vezes, lendo pela 1000ª, agora aconteceu alguma coisa que não aconteceu em nenhuma das primeiras vezes. O texto você não só entendeu, como ele mexeu racionalmente com você, emocionalmente com você. O texto, né, bem conhecido lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já ouviu isso, vamos supor, várias vezes, você não era cristão. Até que um dia um mesmo pastor ou seminarista, ou você viu alguma mensagem, ouviu no seu carro, algo aconteceu. Você naquele dia se viu como um pecador, parou o carro, se ajoelhou, pediu perdão e falou: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. É porque houve a regeneração. Então a regeneração você não participou de absolutamente nada, porque você estava morto. Agora, na fé, as duas coisas aconteceram. A mesma Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e você tem que se arrepender. Não existe salvação sem arrependimento. Arrependimento e fé são condições obrigatórias, né? Condições que eles dizem lá, sine qua non, ou seja, sem as quais não existe salvação. Agora, a mesma Bíblia que diz que é você que tem que se arrepender, e é você que tem que ter fé, quando alguém verdadeiramente se arrepende e tem fé, ela não fala assim, ó, Elaine, eu consegui me arrepender, nem precisei da ajuda de Deus. Eu tive fé só baseado na minha força. Isso é loucura. Soberania de Deus, responsabilidade humana. É você que tem que ter fé. É você que tem que se arrepender. E quando você tem fé e se arrepende, você dá graças a Deus por isso. É graças a Deus que eu me arrependi e graças a Deus que eu tive fé. Ok? Na perseverança, você vai ver essas duas realidades atuando ao mesmo tempo. Soberania divina, responsabilidade humana. Primeiro texto, ele foca mais na soberania divina. Está escrito assim, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Preste atenção agora. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso aqui não sou eu que estou falando. Não é João Calvino que está falando. Isso aqui é o Senhor Jesus Cristo que está falando. Ele diz que as ovelhas dele, elas ouvem a voz e obedecem. E ele diz que, olha, se a frase lá no 28, se fosse só assim, ó, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Já não precisava explicar mais nada. Mas além do jamais perecerão, ele continua, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui você tem, não só nesse texto, mas em outros textos, a bendita doutrina da segurança
da salvação dos crentes. Um legítimo crente pode perder a salvação? Biblicamente, nunca. Um legítimo crente, nunca. Porque é Cristo que disse: jamais as arrebatará da minha mão. Mas eu sei que a gente tem crise com esses assuntos, eu sei. Porque alguém fala assim: bom, já que vocês acreditam nisso, então eu vou relaxar com a minha vida. Eu duvido que um legítimo crente ia pensar desse jeito. Duvido. Aí vamos para o segundo texto. O segundo texto foca um pouco mais na nossa responsabilidade, que nunca é cumprida a parte de Deus, tá? Nunca é cumprida a parte de Deus. Mateus 24:13 está escrito assim: aquele, porém, que perseverar até quando? Até o fim, esse será salvo. Aí está vendo? Sou eu que tenho que garantir minha salvação. Não é isso que o texto está ensinando, não. Até porque se eu perguntasse para você, perguntando para mim também, se a sua salvação dependesse da sua perfeição em termos de perseverança, você garante a sua salvação? Se Deus falasse assim: eu te salvei. Se Paulo falasse assim, guiado pelo Espírito Santo: salvei vocês, só que agora vocês têm que garantir a salvação na perseverança. Quem aqui consegue? Lembrando que o critério de Deus não é o seu critério, tá? O critério de Deus é perfeição. Perfeição, só isso. Ele não está falando de esforço, ele está falando de perseverança perfeita. Quem aqui consegue, baseado nas suas forças, garantir a sua salvação? É só um louco que bate no peito e fala que consegue. Então a Bíblia, não só nesse texto, não só nesse tema, mas em vários temas, ela vai trabalhar com essas duas ideias: soberania divina, responsabilidade humana. A santificação, ela é uma responsabilidade nossa, debaixo da graça e da dependência de Deus. A perseverança, Deus nos chama para participar. Oração, leitura da palavra, congregação com os irmãos, no domingo e em outros dias também. Jejum, enfim. É você, nós temos que fazer isso. Mas nunca é uma tarefa sozinha. É sempre feita na dependência de Deus. Nós somos responsáveis e totalmente dependentes de Deus. Responsáveis e totalmente dependentes de Deus. Ok? Além da perseverança, a palavra também nos ensina que nós vamos morrer com Cristo. Perceba que todo o roteiro é feito com Cristo. Sempre em união com Cristo. Desde lá do início até agora. Nós vamos viver na perseverança e na santificação em Cristo. A Bíblia nos garante que nós vamos morrer em união com Cristo. Romanos 14:8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa verdade aqui é que dá esperança em meio à morte, às lágrimas e ao luto. Isso aqui não tira imediatamente o luto e a tristeza. Nós aqui já participamos de funerais de irmãos em Cristo, creio eu. E no meio das lágrimas, no meio da saudade, no meio de uma parte de incompreensão, quando existe Cristo na vida da pessoa, no meio disso tudo, no meio dos soluços de lágrimas, parece que tirou o chão de você, existe a certeza de que quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Não existe mais nenhuma esperança a não ser essa daqui, na vida e na morte. No final das contas, importa se a pessoa está unida ou não ao Senhor Jesus Cristo. Mas nada importa. Nada importa. Então a regeneração em Cristo, arrependimento em Cristo, fé em Cristo, a justificação em Cristo, a santificação é em Cristo, a perseverança em Cristo, morte em Cristo, e a morte não tem a última palavra, é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da vida. A Bíblia também diz que nós seremos ressuscitados com Cristo.
tudo em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. A ideia aqui é de ressurreição. Vivificados, olha a expressão de novo, em Cristo. Todo o processo é feito considerando a pessoa de Cristo e a obra do Senhor Jesus Cristo. Acabamos de falar, né, da morte, né, que nós morreremos em Cristo. De novo, qual que é a esperança em meio à morte? É que nós seremos, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos em Cristo. Perceba que tudo isso, né, nós estamos aqui passando bem rápido nesse tema, nesses temas aqui, né? Mas perceba que isso tem aplicação para a nossa vida diária. Se você tivesse que, ao sair daqui, visitar alguém no hospital, qual seria a palavra que você levaria para dar algum tipo de esperança a essa pessoa? Se ela é cristã, é continuar falando com graça e amor, lembrando aquela pessoa de Cristo. Porque nós sabemos que quando nós às vezes temos algum tipo de diagnóstico que a gente não queria ter, recebe lá uma notícia que a gente não queria ter, no hospital, às vezes sozinhos ali, né? Sozinho em termos horizontais, né? Sabemos que Deus está conosco. Mas às vezes a nossa impressão é que parece, nós passamos momentos da vida, não é que Deus está ausente, mas às vezes o nosso sentimento é que não tem ninguém perto. E nós precisamos uns dos outros. E às vezes vem um bendito e uma bendita irmã que nos visita e traz uma palavra como essa daqui. Nesse caso aqui, falar dos nossos títulos acadêmicos, que são bons, corra atrás deles. Falar do nosso sucesso ministerial, dentro da igreja ou fora da igreja, nesse caso aqui, não traz nenhuma esperança. É só a mensagem de que em Cristo existe esperança. Se Deus te der mais um dia, mais 10 dias, se Deus te tirar daqui, amém. Mas se Deus tiver outros planos, por mais que talvez não seja o que você queira, mas você está com Cristo. Em vida é com Cristo, na morte é com Cristo, na ressurreição é com o Senhor Jesus Cristo. E, por fim, nós seremos eternamente glorificados. A glorificação, ela ocorre em união com Cristo. Perceba que aqui nós já estamos na eternidade, tá? Futura. Eu quero que vocês percebam o seguinte: a união com Cristo, ela começa na eternidade passada e vai até onde? Ela passa no tempo todo, começa na eternidade passada, ela acompanha o cristão em toda a sua vida no tempo e no espaço, e ela desemboca, eu não vou falar que ela termina, porque a eternidade não tem fim, mas ela vai até a eternidade futura na glorificação. Colossenses 3,4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados, olha a expressão, com Ele em glória. É a certeza do próprio Deus de que em Cristo nós temos a esperança certa de que estaremos com Ele na glória. Em Cristo, na glória. Então, resumindo aqui, né, nós podemos dizer que a nossa união com Cristo tem sua fonte na eleição em Cristo, antes da criação do mundo, tem seu alvo na glorificação com Cristo por toda a eternidade. Essa união, portanto, é que faz com que a nossa vida como cristão seja significativa, verdadeiramente alegre e vitoriosa, sem ufanismo, verdadeira vitória, né? E lembrando que aqui nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra, mas Cristo vive em nós para sempre, para absolutamente sempre. Mas não terminou não, está terminando, mas não terminou. Nós falamos, né, que existem aqueles 3 tipos de textos: as raízes em Cristo lá na eternidade, a união com Cristo aqui nessa terra, como se dá essa experiência no nosso dia a dia, em todo o trajeto da salvação. E o que isso significa para nós? Tá? Qual que é o significado da união com Cristo? E aqui tem um teólogo que diz que o seguinte: a união com Cristo, ao mesmo tempo que é um fato, é um dever. É um fato
e é um dever. Se eu falo que é só um fato, a minha vida fica estática, pode ficar estática. Se eu falo que é só um dever, eu posso criar a ilusão de que eu consigo obedecer esse dever baseado na minha própria força. Ao mesmo tempo que é um fato, Deus nos garante em Cristo, que em Cristo nós estamos salvos. Você deve sinalizar isso no seu dia a dia. E aqui tem um dos versículos, né? 2 versículos aqui em Filipenses que a gente tem que meditar mais. Eu tenho que meditar mais neles. E nesses 2 versículos você tem de novo aquela temática: soberania divina, responsabilidade humana. Pela lógica humana parece que isso aqui não encaixa muito. Mas quando, alguém disse que quando você estiver caminhando e se encontrar tem que fazer uma decisão, ou sola a escritura de um lado, ou sola a lógica do outro, não tenha dúvida com o que você tem que ficar. Deus é o criador da lógica, e a lógica é uma bênção, e ela dá conta de quase tudo, quase tudo. A lógica não dá conta da doutrina da Trindade, a lógica não dá conta da doutrina da pessoa teantrópica, ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem do Senhor Jesus Cristo. E a lógica humana não dá conta da relação, da explicação da relação que existe entre soberania divina e responsabilidade humana. E isso está tudo bem para nós. Porque imagina só se pela lógica eu conseguisse explicar a Deus em todos os detalhes, significa que eu sou um tipo de Deus também. E não, a lógica é uma bênção dentro daquilo para o qual ela foi criada. O nosso Deus não é nem lógico e nem ilógico. O nosso Deus, alguém disse que ele é metalógico, supralógico. Ele criou a lógica, ele se relaciona em vários aspectos usando a lógica, mas ele está muito além da lógica em vários aspectos, ok? E quando você se deparar com um ensino que é verdadeiro, mas não se encaixa na lógica, alguns vão desistir, porque tem a lógica como seu próprio Deus. Se você tiver a lógica como seu próprio Deus, você vai descrer de muitas coisas que a Bíblia ensina. Agora, como o nosso Deus não é a lógica, e nós devemos saber utilizar a lógica de forma correta, quando você se deparar, por exemplo, com essas verdades, doutrina da Trindade, a pessoa de Cristo, e com essas verdades aqui, se ajoelhe e louve a Deus, que criou a lógica, mas está muito além da nossa lógica. Vamos para o texto, Filipenses 2, o 12, a parte B, e o 13, está escrito assim. Isso aqui é para crente, tá? Isso aqui é para pessoas salvas. Ele vai citar a palavra salvação, mas aqui salvação significa santificação. Então olha só: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. As duas coisas ao mesmo tempo. Como que eu desenvolvo a salvação, que é a santificação? Se você se pegar somente ao versículo 12, a parte B, isso aqui tudo isso aqui é para nós, tá? Desenvolva a salvação com temor e tremor. Então é você que tem que fazer, e é você que tem que fazer mesmo. É você que tem que separar tempo para ler a Escritura, e é uma luta, você sabe disso. É você que tem que separar tempo para orar, e às vezes é uma luta, você sabe disso. É você que tem, querendo ou não, que não negociar o domingo e está na igreja para cultuar a Deus. Não negocie o domingo, além de outras coisas. É você que tem que fazer. Eu não faço por você, você não faz por mim. Nós é que temos que fazer. Agora, você consegue fazer isso totalmente à parte de Deus? Não. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. As duas coisas ao mesmo tempo. E quando você conseguir fazer o que você tem que fazer, graças a Deus. A outra opção é você achar que faz, bater no peito e falar: sou eu que fiz e não precisei da ajuda de Deus. O que é uma loucura. O que é uma loucura, em vários aspectos. Então Paulo nos escreve: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus, mas não se esqueça, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Senhor, muda o meu coração, molda o meu coração. Tem lá no Salmo 119, versículo 36, se não me engano, tem uma oração que é assim: dispõe o meu coração. Eu vou esquecer, então vamos ler de novo. Eu esqueci uma outra vez, Salmo 119,
Uma oração que o salmista faz é assim, versículo 36 e 37, olha só. Isso aqui a gente pode usar, nós podemos usar nas nossas orações. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. O salmista parte do princípio que o nosso coração aqui no sentido hebraico, né? O centro de comando do ser humano, o nosso coração, ele é inclinável. Ou para Deus, ou para a vaidade. Vaidade aqui no sentido de coisas vãs. Coisas que vão durar algum tempo e vão acabar. Aquilo que é vão, aquilo que é temporário. E nós temos, né? Nós temos todos os dias os desafios de colocar o nosso coração em coisas vãs ou naquilo que é eterno. Essa é a nossa luta diária. Eu estou colocando sempre meu coração ou nas mãos de Deus, naquilo que é de Deus, naquilo que é eterno, ou então naquilo que é temporário. O salmista, partindo do princípio que o nosso coração ele é inclinável, ele faz essa oração. Ele pede para Deus: inclina-me o coração aos teus testemunhos, à tua palavra, e não a cobiça, e não a um desejo contra a vontade do Senhor. E no 37, desvia os meus olhos para que não veja a vaidade, e me dá vida, vivifica-me no teu caminho. Ele parte do princípio que nós somos seres assim. Todos os dias nós olhamos para coisas ou para pessoas que despertam em nós apetites, desejos, e que fazem com que o nosso coração ou esteja em Deus, nas coisas eternas, ou então nas coisas que são temporárias. E ele faz essa oração: Senhor, o Senhor que sonda o meu coração, inclina o meu coração ao Senhor, aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que eles não vejam aquilo que é vão, e vivifica-me, me dá vida no teu caminho. Tá? Eu vou deixar isso aqui, são 2 slides só e a gente termina, tá? O tempo já está acabando, a gente termina. Eu vou só fazer a leitura dessa pergunta novamente, que eu terminei a aula passada com ela. Lá no século, depois da Reforma Protestante, final do século XVI, início do século XVII, vários documentos confessionais foram elaborados, né? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Breve de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster. Se os irmãos conhecem, né, sabem do que eu estou falando. Se não conhecem, vale muito a pena conhecer, tá? E existe um catecismo chamado Catecismo de Heidelberg, né, os reformados lá da Alemanha. A Alemanha é um país que foi mais influenciada pelo luteranismo, mas existiu também um núcleo mais reformado, um pouco mais calvinista ali, e esses irmãos confeccionaram o chamado Catecismo da cidade, né, de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg é precioso. Um catecismo é uma forma de nos educar na fé a partir de perguntas. Então, o que é pecado? Aí tem a descrição do pecado. Quem é Deus? Quantas pessoas existem na Trindade? Quem é o Salvador? E por aí vai. O Catecismo de Heidelberg, ele é conhecido por ter um tom muito pastoral, tá? E a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg é preciosíssima, né? Eu quero ler a pergunta e ler a resposta aqui com vocês. Imagine que você não está lendo a resposta agora e que fosse feita essa pergunta para você: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Essa é a pergunta. Qual que é o seu único fundamento na vida e na morte? A resposta que eles deram foi a seguinte: meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Dessa forma que eles responderam à pergunta: qual é o seu fundamento na vida e na morte?
Né? E existem estudos que são feitos em cada uma das perguntas. Né? Cada uma dessas partes aqui a gente poderia parar e estudar. Mas eu acho essa pergunta muito desafiadora. Naquela época, hoje e sempre vai ser desafiadora. Porque nós sempre vivemos a nossa vida confiando em algo ou alguém, crendo que esse algo ou alguém é o nosso fundamento na vida e na morte. E crendo que esse algo ou alguém vai nos conferir sentido, significado, propósito, direção, segurança, alegria. Todo mundo é assim. Ninguém é exceção. Todos nós aqui. Você falar que não é, você está mentindo. Todos nós aqui queremos sentido, propósito, segurança, proteção, alegria, direção. Todo mundo quer. E a gente sempre procura algo ou alguém, crendo que esse algo ou alguém vai nos conferir tudo isso que a gente quer. Por isso é que o ser humano, ele é um ser, antes de ser um ser político, um ser econômico, um ser social, um ser sexual, um ser cognitivo, um ser pedagógico. O ser humano é tudo isso. Mas antes de tudo, o ser humano é fundamentalmente um ser religioso. Isso significa que nós sempre nos apegamos a... O ateu é um religioso. O ateu, o cristão, todos. Nós nos apegamos a algo ou alguém, crendo que esse algo ou alguém vai nos redimir, vai nos proporcionar redenção. A questão é quem redime. E nós não temos dúvida que só existe um Redentor. Somente um Redentor. Eu termino aqui com as seguintes aplicações. Nós não somos salvos até que sejamos feitos um com Cristo. E permaneceremos salvos apenas por quê? Porque permanecemos em união com Cristo. Até que uma pessoa não esteja unida a Cristo, ela não está salva. Uma vez unida a Cristo, ela está salva. E ela vai permanecer salva até quando? Enquanto ela estiver unida a Cristo. A garantia que você tem nas Escrituras é que aquele que começou boa obra em vós, ele vai levar até um certo ponto, depois vai te abandonar. É isso que a Bíblia ensina? Não. Se ele começou a boa obra em vós, ele vai levá-la até o dia de Cristo. Como eu falei na aula passada e repito aqui, nós fazemos obras inacabadas. Eu às vezes começo os meus projetos e não termino. Às vezes eu tenho projeto na cabeça e não coloco nem no papel. Às vezes eu consigo tirar da cabeça e colocar no papel. Agora é muito mais difícil tirar do papel e colocar no dia a dia. É só olhar, a gente está em dezembro, né? Então a gente está para falar sobre isso. É só olhar nas resoluções de fim de ano ou de início de ano que nós fizemos no ano passado, nesse ano. Quantas você cumpriu? E cumpriu em que condições? Você vai fazer alguma resolução? Eu gosto de fazer essas resoluções. Eu acho que é um exercício interessante. Alguns não, isso é outra questão. Mas eu acho interessante você se colocar alguns alvos e algumas metas, né, para o próximo ano, enfim. Mas a gente sabe que a gente não consegue no nível que a gente quer. E olha que o nosso nível nem é tão alto assim. Né? A gente já entra nessa jogada dando alguns descontos. Eu me conheço, eu sei que eu já tentei parar de tomar Coca-Cola há muito tempo. Então nesse ano eu não vou tentar parar, mas pelo menos diminuir. A gente coloca alvos e mesmo assim a gente falha. Mesmo assim a gente falha. Nas Escrituras, Deus deixa bem claro que Ele não é uma pessoa de obras inacabadas. Ele termina no nível da perfeição. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem um estudioso, James Stewart, que ele diz o seguinte, num livro chamado Um Homem em Cristo, ele diz o seguinte: o cristianismo não é um sistema especulativo, mas ele é uma qualidade de vida, a vida em Cristo. Nós pensamos, nós discutimos, nós escrevemos, nós lemos, e tudo isso é importante. Cuidado com a especulação, que é quando você começa a raciocinar fora das Escrituras. Aquilo que a Escritura revela, você acha meio chato. O que você quer mesmo é conseguir compreender aqueles assuntos que a Escritura não revela. Né? O problema do mal, como que o mal entrou no mundo, essas coisas, né? A Bíblia não revela. E você vai querer responder e vai falar heresia. Agora, aquilo que a Bíblia revela, que já vai deixar a gente prostrado, em todos os aspectos, maravilhados diante de Deus, isso às vezes você não quer.
Cuidado com a especulação. Cristianismo não é uma religião de especulação. É uma religião que fala de vida, qualidade de vida e que tem a ver com a vida em Cristo. Lembre-se que Cristo veio à Terra para pagar o preço pela nossa salvação, que era uma dívida impagável. E para quê? E para nos levar para dentro e mantermos dentro de uma união com Ele mesmo. Pela união com Cristo, nós temos todas as bênçãos espirituais. E eu termino com essa última frase aqui. A vida cristã, ela consiste basicamente em 3 coisas. Primeiro, conhecer a Cristo. Segundo, prosseguir em conhecer a Cristo. Terceiro, permanecer em Cristo. A tentação que a gente tem é o seguinte: já estou vindo na igreja há muito tempo, já sou presbiteriano há 30 anos, e eu estou sentindo que a minha vida está um pouco estagnada. E vocês ficam falando esse negócio de solos Cristo, parece que não está rolando muito para mim não. Então eu vou buscar algumas novidades para ver se dá uma agitada na minha vida. Loucura. Loucura. O erro está com você, não está com Cristo. Pode ter certeza. Nós temos alguns momentos da nossa vida, na nossa caminhada cristã, que a gente se sente um pouco mais estagnado? Tem. Seja sincero, claro que tem. Tem às vezes que a gente se sente frio? Tem. Mesmo vindo na igreja? Tem, pode ocorrer. Mas nunca ache que o que vai energizar, fortalecer, dinamizar, esquentar a tua vida é qualquer outra verdade a não ser Cristo Jesus. É sempre Cristo. E se a gente for minimamente sincero, a gente sabe que a gente tem algumas falhas, né? Algumas aqui é a palavra inadequada, né? Nós temos ainda muitas falhas na nossa fé. O que eu preciso, o que você precisa, o que todos nós precisamos é conhecer mais a Cristo, prosseguir em conhecer mais a Cristo e permanecer em Cristo para sempre. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Ele é uma fonte que nunca vai se esgotar. E o conhecimento de Cristo, ele mexe com toda a nossa vida, intelectual, cognitiva, emocional, relacional, em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês sobre a união com Cristo. Que Deus possa fortalecer a nossa fé e que nós possamos continuar aprendendo dia a dia. Todos nós somos crentes, nós estamos no estágio da santificação, nós estamos no estágio da perseverança, nós estamos sentindo os efeitos da regeneração, da justificação, e o que tem pela frente para nós é a glorificação. É morrer um dia em Cristo, ressuscitar com Cristo, para ser glorificado com Cristo para sempre. Se alguém que está aqui ou que nos acompanha em casa não conhece a Cristo, saiba que é somente em Cristo que nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado pela paciência, tenha uma boa tarde, que Deus muito nos abençoe. Amém.